Programa não é adequado para pessoas com menos de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Retrocomputaria de 2013. Computaria, como vocês estão cansados de saber, há 30 episódios, velho é o seu PC. Aqui só nós falamos dos clássicos. Então aqui nessa mesa, presentes aqui comigo, Ricardo Pinheiro, estão Sander Souza, João Cláudio Fidelis, César Cardoso e Giovanni Nunes. E hoje nós vamos fazer um episódio, nós vamos, como vocês devem ter ouvido na música, na abertura, não, a gente não vai falar do seriado Anos Incríveis, falar talvez o episódio que para muitos, como nós estávamos conversando na leitura prévia da pauta, para muitos será o episódio talvez o episódio mais chorão, talvez que nós já tenhamos feito na nossa vida. No nosso episódio é os Anos Incríveis, mas vai ser um episódio ao qual nós vamos tratar dos anos 90. Após toda essa euforia, novidades, burradas, cagadas e outras coisas mais, na década de 90 o preço foi cobrado, o preço de tanta besteira, tanto erro, tanta coisa foi cobrado. Então nós tivemos um verdadeiro, quando o mercado começa a amadurecer, sai daquele furor quase juvenil, parecia que o mercado estava cheio de testosterona na cabeça, vai amadurecendo, e aí o mercado vai direcionando na direção do PC, que é reconhecidamente uma plataforma aberta, por diversos motivos aberta, e por diversos motivos acabou se tornando barata, e aí o preço começa a ser cobrado e as cagadas gerenciais vão fazendo com que sejam pagos. A primeira observação, que isso não é um processo nem primeira nem a última vez de grande consolidação de mercado. Por exemplo, o ouvinte que tiver interesse pode estudar no início do século passado, na indústria automobilística, você tinha N fabricantes, N ao quadrado fabricantes. Hoje, apesar de você ter aí um número bem grande, mas é muito menos do que você tinha há 100 anos atrás, ou mesmo há 80, ou mesmo há 50 anos atrás. Há 100 anos atrás você tinha muitos fabricantes, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje em dia você tem talvez o mesmo número de fabricantes no mundo inteiro. Isso é verdade. Então não é algo incomum e faz parte do processo normal aí da economia, a consolidação e tal. Até mesmo o apoio de mercado, a aceitação do público. Temos um exemplo há uma década, que é menos de uma década atrás, que é a consolidação do Blu-ray e do HD DVD. O que se consolidou foi o Blu-ray pela aceitação do público, não porque ele era melhor, apesar de ser, claro. Na verdade, o Blu-ray se considerou que a indústria pornô abraçou o Blu-ray. Também, igual aconteceu com o VHS. Igual o VHS. VHS, Betamax. Não, Betamax cagada da Sony. Talvez o melhor exemplo na parte hoje, por exemplo, há 10 anos atrás, você tinha 5, 6 tecnologias de celular diferentes, e se você comprasse um celular, você tinha que saber se a tua operadora suportava aquela tecnologia que você usava. Hoje em dia não, mas a princípio é uma coisa que nem vai demorar muito aí com a quarta geração vindo, tá todo mundo convergindo, e hoje você compra um telefone desbloqueado, você troca de operadora, mas há 10, sei lá, 15 anos atrás, você não tinha isso. Então, de novo, é um processo de consolidação e que não é exclusivo da microinformática dos anos 80 e 90, não vai ser o primeiro, nem vai ser o último, nem vai ser o único. Divisões e uniões de mercado acontecem até mesmo na pré-história, cara. Você vê aí, ó, quando o meteoro caiu na Terra e desfez a
Pangeia fez dividir o mundo, isso é de consolidações e separações existem desde que o mundo é mundo. Essa foi longe, hein, Sander? Essa eu fui longe, não fui? Nós vamos fazer o possível para não fazer um episódio depressivo, né? Porque nós não queremos ouvintes se cortando os pulsos e ouvintes normais chorando. Mas nós vamos falar um pouco de fim ou de empresas e plataformas que nós gostamos. Agora, se o chorar, a gente tem uns lencinhos aqui que a gente dá pro ouvinte que vai chorando. Exatamente. Então assim, vamos falar desse fim de empresas e plataformas bastante queridas para nós, que a gente já tem falado nos últimos 3 anos. Bem, acabaram os anos 80. Vocês lembram? Anos 80 são anos incríveis, mudou muita coisa, mas no sentido de custar acreditar no sinal mais comum, extraordinário, né? Foi incrível que custava acreditar tanta coisa. E nós vimos um monte de coisas acontecendo no final dos anos 80. Pra quem não lembra, mentira, não vem com essa história que você não era dessa época, você é do Pokémon pra cá. Conversa fiada. Você tá ouvindo esse podcast, você viveu essa época, tá? Na sua maioria. Minha mãe fala isso. Eu sou do Pokémon pra cá, não vem que não tem. As duas Alemanhas se uniram, fim do Muro de Berlim, 89, derrubado o processo de união das duas Alemanhas. Em compensação, União da República Socialista Soviética deixou de existir. Zangief ficou sem pátria. Exatamente. Zangief ficou sem pátria porque a União Soviética virou uma sopa de letrinha. Virou aquela comunidade de Estados independentes e depois virou um monte de paísinho. Iugoslávia também foi picotado em 5, pelo menos uns 5 países, e a Tchecoslováquia foi dividida em 2. Chegamos até um país que era uma sigla, que é o tal que hoje é a Macedônia. The former Yugoslav Republic of Macedonia. O Brasil elegeu, após 25 anos de ditadura, finalmente um presidente civil por eleições diretas. 2 anos depois ele foi tirado do poder. Vocês sabem, pelo processo de impeachment, que fez aniversário, completou 20 anos recentemente. Pois é. Aqui não é um podcast de história, nem um podcast de geografia. Você botou no canal errado. Vamos falar de computador? Vamos falar de computador, né? Nosso ponto de corte, então, a princípio, deve ser entre 1994 e 1995. Que assim, Ricardo, esse episódio vai ajudar a pessoa a entender porque nossos pontos de corte acabam sempre sendo 94 e 95, né? E às vezes 96. Sendo assim, sejam bem-vindos à década que deu ao mundo a Macarena. Nesse momento, vocês estão todos dançando a Macarena e assoviando a musiquinha. Já veio na mente que eu já tô até fazendo. Você passa 5 minutos assoviando cantando a musiquinha, porque isso é um troço que rola na sua mente, você não faz mais nada. A gente aqui tá tomando eletrochoque pra apontar pro episódio. Porque senão eu vou passar o resto da vida cantando a Macarena. Final da era dos 8 bits. Uma outra variável que a gente pode ter que considerar, lembrar dessa época, é porque os videogames voltaram a se tornar populares. Tivemos o Crash, graças a Jack Tramiel, Deus o tem em bom lugar longe da gente, em 83, o qual foi aquele monte de histórias, quase que a quebradeira geral, e todo mundo parou naquela época assim, pra que eu vou investir em videogame? Pra que eu vou crescer? Eu vou ter um computador que eu posso jogar os jogos e ainda posso aprender a programar. E a Nintendo entrou na terra arrasada em 85 e levou muito tempo pra conseguir ganhar mercado. A Sega também chegou depois, começou fazendo o Master System, mas era literalmente lidar com a terra arrasada. E aí a sua popularização começou mesmo nos inícios dos anos 90. Principalmente de 8 bits, Nintendinho e o Master. Depois começou o 16 bits. Primeiro o Mega Drive, ou o Sega Genesis, e posteriormente o Super Nintendo. A extensão dos computadores de 8 bits era uma espécie de morte anunciada, né? Já vinha talvez desde o começo dos anos 90, 80. Não, na verdade todo mundo esperava desde 85, 86 que os 8 bits acabassem. Sim, só que eles não acabaram. Acho que a partir do momento em que houve aquela explosão, saiu ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, o Mac, o Atari ST e o Amiga, todo mundo meio que esperava que os 8 bits acabassem mais cedo ou mais tarde. Eu acho que pra muita gente, na realidade, foi até uma grata surpresa demorarem tanto. Né, uma grata surpresa, micros de 8 bits terem chegado, de certa maneira, até o nosso ponto de corte. Até o ano que chegaram. E assim, a gente começa falando do Apple II, uma espécie de, no melhor estilo Charles Mason, de suicídio em família. Primeiro a Apple mata o Apple IIc Plus em 90, depois ela mata o GS em 92 e termina com um golpe de misericórdia matando o Platinum 2E em 93. Mas assim, já era meio notória o fato que a Apple queria parar de fazer Apple II. Isso começa em 81, quando ela lança o Apple III, né, que ela pede para as pessoas comprarem o Apple III e não o Apple II. Depois ela tenta com o Lisa em 82, para de comprar o Apple II e compra o Lisa. O Macintosh em 84, do compre o Macintosh e não compre o Apple II. E parece que essa
mantra dele só passa a surtir efeito com o Macintosh 2, que já foi oficialmente por volta de 1988, 1989. Mas mesmo assim foi um processo lento, né? Foi longo. Esse processo Foi não foi lento, rápido, não. mesmo assim, começou a fazer isso em 88, mesmo assim não foi lento, não foi um processo rápido. Sim. Você não mata uma cultura de mais de 10 anos de uma hora pra outra. Não, claro. Pra quem quiser consultar e se aprofundar um pouco mais nisso, ainda existe uma história aqui de que a Apple só parou de fabricar o Apple IIe em 93, finalzinho de 93 na realidade, porque em 94 a licença do Microsoft Basic, que era o Apple Soft Basic, terminaria em janeiro de 94, e eles não tinham interesse em fazer uma renovação, porque os contratos eram todos de torno de 8 anos junto à Microsoft. Renovar até 2002, né? A grande verdade é que não faria o menor sentido. Sim. Se a Apple realmente já queria encerrar a linha do Apple II, não tinha o menor sentido você licenciar por mais 8 anos o Apple Soft Basic e ficar carregando e de repente fazer com que essas pessoas, em vez de comprar um produto mais caro e que ela tinha uma maior margem de lucro, comprasse o Apple II, que era uma tecnologia que já não era a prioridade da Apple há muito tempo. Sim. Literalmente eles pararam de pagar o plano de saúde do vovô e esperaram ele pegar uma gripe. Asiática, diga-se de passagem. No caso da Atari, os Atari 8-bit, né? Jack Tramiel, que pegou a Atari em 85, cancelou todos os projetos da linha de Atari 8-bit, porque ia focar nos 16-bit. Mas já que ele tinha máquina em estoque, travestiu os Atari 800XL de Atari ST, com a carinha de Atari ST, né? Fez os Atari XE, o 65XE e o 130XE, saiu vendendo pelo mundo, e ainda fez um videogame, que era o XEGS, que até em 92 ele cansou e disse, chega, vamos parar com esse negócio. Até porque tem uma questão também, que é o fato de que Jack Tramiel não ia deixar o eterno nêmesis da Atari correr sozinho no mercado que hoje, que naquele momento, metade dos anos 80, início dos anos 90, era um mercado de baixo custo, no que hoje se chamaria de mercados emergentes, na época era mercados mais pobres, terceiro mundo, ou então leste europeu, ou então outros mercados que não tinham talvez não tinha tanto público pro que ele queria vender, que era o ST. E já tava lá, Jack Tramiel não ia deixar estoque parado. Claro que não. Nem que ele aproveitasse pra fazer feirinha na esquina com as peças dos componentes lá que ele tinha em estoque, não ia mesmo. Ele fosse usar o poker de calça de porta. Isso aí. Nem que ele fosse utilizar de calça de porta. Pois é. Jack Tramiel ia dar as máquinas, mas não ia deixar o estoque mofando. Isso tá muito claro. Sim, claro. E só pelo prazer de derrubar os outros, né? Mas em 92 ele cansou dessa brincadeira de vender computador. E outra que também cansou, o estoque não acabou. Esse que é engraçado. Essa você não se atreva a meter a mão que ela é minha. Ela fala do meu computador. Então vai lá. Quem também cansou de fazer computador? Infelizmente, quem cansou de fazer computador foi a Tandy, que fabricava aqueles nossos tão adorados micros para a Radio Shack para vender em suas lojinhas, né? Então, mais ou menos em 90, 91, a Tandy, ela desistiu de continuar fabricando os descendentes de TRS, o TRS-80 Color, TRS 2, 3 e assim por diante, mas com a lenda de que a Nintendo, veja bem, a Nintendo estava processando eles por um cabo milagroso que conseguia fazer jogos de Nintendo rodarem no Color Computer 3. Cabo esse que até hoje não se tem nenhuma nem imagem. Referências a ele quase não existem, mas a Tandy jura de pé junto que ele existiu. Mas na verdade, cara, pelo que rola aí no background da história, é que a Tandy estava querendo mesmo dar prioridade a outros produtos, e um deles, que era o Menina dos Olhos, né, era o Tandy 1000. Episódio 27 sobre clones, vocês devem lembrar. Sim. Volta lá e pega o episódio de novo pra ouvir, tá, cabra? Um clonezinho de PC muito bacana, com coisas bem peculiares. Inclusive, surgiu um aqui que o João depois vai me passar o contato pra gente tentar negociar o custo dele. Aí o senhor limpa trilho. E já continuou falando de empresas que fabricavam clones de PC? Peraí, deixa pro João falar dessa agora Essa já é o mundo dele. Dessa agora que é a máquina favorita dele. É claro, fala, João. Porra, esse Spectre e Atari CPC eram a mesma fabricante. A Amstrad era uma empresa que já fabricava clones de MPC, e com a mudança de foco das primeiras vítimas foram os CPCs em 1990, fazendo com que a recém-lançada série CPC Plus tivesse uma vida bastante efêmera. E no ano seguinte, em 1991, foi a vez do console
GX 4000. Pra quem não lembra, a gente já falou sobre ele. Episódio 14, que era a versão Amstrad de console, assim como a Commodore fez com o Commodore 64 GS, também versão videogame. A Amstrad foi nesse barco e se ferrou. O legal é que não basta saber que nós falamos sobre ele, né? Tem que saber também o número do episódio. Exatamente. Não basta saber, ó. Putz. Uma curiosidade é que a Amstrad, apesar de não dar mais suporte a esses produtos, indica empresas que podem fazê-lo em seu sítio, em seu site. A gente vai botar depois o endereço aí pra vocês do suporte da Amstrad. Se alguém tiver Amstrad no Brasil, já sabe onde pode fazer o suporte. Sim, tá só na Inglaterra. Abraço pro Juan, que já tá encomendando um. Já tem o telefone. Não, peraí. Vírgula. Não, isso daqui é até hoje. Até hoje? Até hoje. Uau! Até hoje. Essa que é a grande curiosidade. Uau! E agora falando de Spectrum, o primeiro a ir pro vinagre, pro sal, a fazer goodbye, foi o Spectrum mais 3 em 1990. Que em off o Giovanni falou maldosamente, acabaram os drives de 3 polegadas. Quem mais no mundo fabricava aquilo, cara? A Amstrad. A Amstrad. Que tinha fechado em 1990, tá certo, vamos lá. E depois, em 1992, tanto o G6 Spectrum 2B como também o Sun Coupé foram descontinuados. Aqui tem uma observação. No leste europeu, ainda foi fabricado por muitos anos os clones do Spectrum, mas é isso, vamos fazer um outro episódio só para os clones da Cortina de Ferro. Aguardem. Aliás, é o nosso plano que esse episódio saia esse ano, em 2013. É uma promessa que nós queremos cumprir em 2013. Exatamente. Agora, tem aqui um detalhe que o Giovanni citou, cara, que isso pra mim foi um choque. Eu quase tive um ataque epilético duplo carpado aqui com isso. O Spectrum era feito pela Sinclair, mas a Amstrad tinha seu nomezinho lá dentro, né, cara? Você abria, tinha o nomezinho da Amstrad no teclado, nos integrados. Então, só pra dizer, eu sou a dona, ela enfiava lá, tipo, marcar boi, né? Botava o ferrinho lá dentro e marcava a marca dela. Fazia xixi no poste pra marcar propriedade, né? Exatamente. Tá certo. E eu vou ser maldoso, não vou deixar o MSX, que a gente vai conversar com a Panasonic, eu não vou deixar o Sander falar, vai falar o Ricardo. Pô, mas Panasonic é meu, cara. Falando da MSX, em 1990, você já tava com a pressão dos fãs querendo alguma coisa acima do MSX2+. A lenda do 3. A lenda do MSX3, a falta do VDP do V9978, que não chegou a tempo. 78 e 90. Que aí a Yamaha não produziu a tempo, aquela questão toda. Já o MSX2+, já foi uma questão porque só teve 3 fabricantes, Sony, Sunny e Panasonic. Então em 90 a Panasonic pegou, anunciou... E Ademir Cachano. Ah, sim. Bem lembrado. Tudo bem, DDX também, admito. A Panasonic anunciou o Turbo R, se não um computador, um MSX que com processador R800, um processador 16 bits, e ele anunciou em 1990, ele saiu, se não me engano, em setembro de 90, e o GT, na verdade o GT saiu, se eu me lembro bem, no ano de 92. A diferença do ST pro GT é basicamente mais memória, a MSX MIDI padronizada e MSX View, que era a interface gráfica gravada na ROM em vez daquele programa imbecil que ele tem. Que também não faz diferente, porque a MSX View tá todo em katakana e continua sendo imbecil porque a gente não entende. Giovanni, você não tem aquela cópia do MSX View que o Suzuki traduziu uma parte pra inglês? Tem aqui. Não ajuda de muita coisa. Manda pro Sander pra ele sentir um pouco mais feliz. Né? Fica menos triste. Tá bom, então. Ela produziu, fez o GT. Dizem a lenda que o micro até tava vendendo bem, mas não tava dando pra fazer frente. Você já tava 16 bits comendo solto, 32 bits, não tava fazendo frente. Só uma nota, 16 bits do nosso MSX não foi muito bem utilizado, porque apesar de vários recursos do R800, muita coisa foi capada por pressa de lançamento, e para manter compatibilidade, todo o barramento era em 8 bits, então 16 bits mesmo era só o processador, não adiantava muita coisa, e os 16 bits já estavam comendo solto no mercado. Sim. E aí, em 94, a Panasonic anuncia que ia suspender temporariamente a produção do GT para usar a mesma linha de montagem para a fabricação do seu console, o 3DO. O 3DO era um consórcio, se eu não me engano, e teve várias empresas que produziam. Goldstar, que hoje em dia é LG, a própria Panasonic, outros fabricantes. Foram 3 fabricantes de 3DO, não foi? Acho que a Philips também teve envolvido. Não, a Philips tinha o CDI. Não, a Philips era Panasonic, Hitachi, tinha outra. Hitachi. Panasonic, Hitachi e LG. Panasonic, Hitachi, Goldstar, Creative com a placa 3DO Blaster. A TI ia fazer um e desistiu, e a Samsung também. A Sanyo também fabricou 3DO. Isso, a Sanyo. Agora vale lembrar que assim, há uma piada recorrente na comunidade MSX
MSX que diz que foi o maior caso de urucubaca da história. Nós mandamos o nosso Jequidama pra lá. Ó, gente, seguinte, foi um caminhão de bode preto. Cabeça de bode. Caveira de burro. O cara jogou um caminhão de bode preto no desfiladeiro. Não, Pois foi um monte de caveira de burro enterrada na porta da Panasonic. Vai dizer que o 3DO foi um fracasso com uma arquitetura. Lembrar que o Turbo R não era um padrão oficial, porque acho que a Panasonic ficava esperando a Yamaha soltar o V9978. Hoje em dia a gente sabe que o V9990 é o V9978 sem a parte de compatibilidade com o MSX. Tanto que o V9990 se encontra em placas como as desenvolvidas pela Tecnobytes e a mais antiga também, a GFX 9000, lá dos holandeses. E como já lembrou o Sander, por mais que o R800 fosse um processador de 16 bits, estava preso no barramento de 8 bits, ou seja, a máquina é, na prática, um 2+, mais rápido, com 2 canais DMA desativados, mas um monte de coisas que você descobre se você for pegar o manual de serviço e os manuais técnicos do Turbo R, você descobre. Não. E sente raiva. Não, e pior, referente Sember, se você não utilizar o clock da máquina para controlar a velocidade dos teus programas, você se ferra, porque tem instrução que são executadas com menos ciclos e instruções que no Z80 são executadas com menos ciclos, nele executa com mais ciclos. Mas assim, gente, nem tudo foram lágrimas. É pra dizer que nem tudo foram flores, né? Nem tudo foram lágrimas. Tivemos pelo menos uma flor nessa história. Quem fala? O Commodore 64. Commodore 64. O Commodore 64 é um caso à parte. Primeiro porque a Commodore, ela nunca encerrou a produção do 64. Ela continuou vendendo até que em 94 ela encerrou o Commodore, encerrou a Amiga, enfim, mas vamos contar pra frente, daqui a pouquinho. Ela se encerrou também, né? Ela chegou a planejar de novo uma evolução do 64 pro famoso Commodore 65 ou Commodore 64 DX, no qual o dia desses a gente, foi em setembro, outubro, a gente postou no Retrocomputaria um leilão que rolou dele, né? E era uma máquina que é muito bonita, diga-se de passagem. Realmente é uma pena não ter saído, mas foi cancelado, provavelmente porque, enfim, de repente isso não valia a pena passar o 64 com o esforço de ter sido colocado na Amiga. Mas foi vendendo alegremente, amarradona, até que em 94... Começa a quebradeira. Enfim, Giovanni, o que aconteceu em 94? Então, em 94, a Commodore faliu. Quer dizer, o Commodore 64 vendia, mas a empresa que o fabricava faliu. A Commodore, no começo dos anos 70, começo dos anos 80, ela era uma das principais companhias. Hoje o pessoal falaria que era uma das principais players do mercado. Da saída do Jack Tramiel em 1974, a empresa meio que perdeu o rumo. E a sorte dela, talvez tenha sido, de não ter falado naquela época, de ter ganho o Amiga de brinde, né? Mas assim, no mercado em que já se concentrava entre PC e Mac, eles tinham uma dificuldade absurda de explicar para as pessoas para que servia um Commodore Amiga. E no final foi isso, né? O Amiga ele ficou segmentado numa área de videoprodução, de um lado, e quase num outro extremo, né? Na área de videogames. E também, assim, vamos falar ser sinceros que nesse mesmo período ela acumulou uma série de fracassos de produtos que ela lançou, foi um outro episódio da Retrocomputaria, inclusive, e que não deram em nada. Computadores com Plus 4, coisas como CBTV e por aí vai. Ô João, você que é um usuário de Amiga, como é que era a configuração de um PC médio no final dos anos 80 e um Amiga? Como é que era a briga? Lá, no final dos anos 80, o Amiga clássico, que é o, todo mundo sabe, 68.000 de 7.6 MHz, 4.096 cores, com até 64 simultâneas, ou 4.096 naquele modo RAM, e resolução de 768 por 412, se eu não me engano, e 4 canais de som estéreos PCM, batia de frente com um PC 286 de 12 MHz, vídeo no máximo EGA de 16 cores, com palheta de 64, som PC speaker, e é isso. Na boa, o Amiga comia com farinha. Sem Eu digo sombra que de até dúvida. hoje, em muito aspecto, come até hoje. Mas em compensação, lá por volta de 93, 94, os PCs já eram processadores 386, os mais parrudos já estavam na base do 486, os clocks dos PCs já estavam acima dos 20 MHz, os monitores já eram monitores VGA com 256 cores simultâneas, as placas de som eram Sound Blaster. E o que aconteceu? Em 92, quando a Commodore resolveu lançar um novo Amiga, né, João? Pra falar a verdade, ela começou desde 91, que quando ela requentou o Amiga 500, com o Amiga 500 Plus, e o Amiga 2500, que é o 2000 requentado, depois do semi-fracasso do Amiga 3000. O Amiga 3000 não foi muito bem aceito. Ela lançou o Amiga 600, que tecnicamente é o Amiga 500 Plus, numa carcaça bem menor. Isso em 92, com mais ou menos as mesmas especificações, e o único Plus que ele tinha era uma interface IDE embutida e o cartão PSMC do lado, e só. Que na realidade só serviam para
baratear, né? Porque eles botaram um case menor, um teclado numérico auxiliar menor, menos opção de Não. Sem teclado numérico auxiliar, não tem. Não, desculpa, sem teclado numérico auxiliar, usando um teclado menor, num case menor. Sim. Do ponto de vista de produção de material, era muito mais barato fazer uma Amiga 600. Com certeza. Sim, até porque injetar plástico naquela época era um processo caro. Até hoje injetar é um processo caro. Então, requentar 6500, pum. E assim, ela só conseguiu fazer uma coisa mais ou menos correta quando ela lançou em 93 o Amiga 92, desculpa, o Amiga 1200 e o Amiga 4000, 93 na verdade, né? 93, 1200 e 4000 e 93. E o 4000. Padrão gráfico. Só que, nessa época, apesar do chipset AGA ser até superior ao que era o VGA naquela época, desenvolvedores de software e usuários já estavam migrando para outras plataformas, né? E no final, no conceito do make or break, eles concentraram todas as fichas deles no lançamento do Amiga CD32, que era o Amiga 1200 versão videogame. Uma coisa até que já falamos em um episódio anterior. E as vendas até começaram bem, mas não foram na velocidade suficiente para aliviar o apetite dos credores da Commodore. E o que aconteceu? Fala, César, você que quase fez economia. Giovanni, posso explicar agora a exclusividade, porque isso aí tem tudo a ver? Isso, também, uma boa. Vamos lá. Não, assim, vamos segurar a exclusividade pro Atari. Segura para o Atari. Fala do Link. Não, por causa que isso tem a ver com a Amiga também. Então, fala com o Lynx, é melhor. Voltamos com a Amiga e o Lynx lá com o Lynx. Isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Enfim, em 9 de abril de 94, apesar das subsidiárias inglesa e alemã da Commodore International serem lucrativas, a empresa declarou falência. E a liquidação, né, de todo a propriedade intelectual da Commodore hoje, assim, criou uma confusão, um novelo de empresas que faliram, que não faliram, foram compradas por outras. E eu acho que hoje, na prática, o legado do Amiga está espalhado basicamente na Amiga Incorporated, os fabricantes de clones de Amiga One e a Commodore USA. Mas isso é uma outra história, a gente vai sentar calma, até porque a gente tem que montar o quebra-cabeças, que é uma confusão que não acaba. A gente precisa entender essa novela mais complicada que a novela da Glória Pérez. E 2 anos depois que a Commodore faliu, o que aconteceu com a arquirrival, hein? Pra não ficar feia na foto, assim, já que a Commodore faliu, a Atari resolveu falir também. Na verdade, a Atari não faliu, a Atari fechou, né? O que acontece? No final dos anos 80, já com a queda de venda da linha ST e também dos clones de PC, o pessoal não sabe muito bem dessa história, mas a Atari, tanto a Atari quanto a Commodore faziam PCs do XT 286 e até 386 na época. O que acontece? A Atari resolve encerrar, não encerrar necessariamente, mas dar uma trocada de foco e voltar para as origens. Então ela volta para o mercado de videogames, foi o início da empresa, mesmo nas mãos do Jack Trainer. E em 89 ela lança o Lynx. Para quem não conhece, o Lynx era um console portátil com processador 6502 e de tela colorida. E que aí vem a teoria da conspiração, né? Só não arrebatou a fatia de mercado no Natal de 89 porque um problema de logística fez com que ela não conseguisse entregar os consoles para venda. E ganhou nessa brincadeira uma tal de Nintendo com um tal de Game Boy. Salve meu DS. Obviamente, a Atari processou a Nintendo. Perdeu. Monopólio legal, perdeu. Tudo bem que o Lynx custava o dobro do preço do Game Boy, né? Mas ninguém precisava saber disso. Mas é uma tela colorida, né? Essa que é a grande vantagem. E maior, colorida e maior. Sim, no final, o que a Atari fez? Ela resolveu brincar de Commodore e apostou todas as fichas dela no seu último e derradeiro produto, o seu console, o Jaguar. Ixi. O videogame de 64 bits. Apesar do Jaguar, apesar do sucesso inicial e até de ter especificações e recursos bastante sofisticados para a época, ele não conseguiu concorrer com os consoles japoneses. E, obviamente, ele não conseguiu concorrer e ele não conseguiu atrair as empresas desenvolvedoras para fazer jogos para ele. Tem adesão das produtoras. E aí que é aquele papo do João que pode falar sobre a tal da exclusividade. Vai. Vamos lá. Lá na época do 8-bit, a Nintendo, ela fazia um esquema de exclusividade com os fabricantes. Principalmente os fabricantes japoneses, mas depois até os ocidentais entraram na dança. Grandes fabricantes que faziam jogos que eram atrativos da época de arcade, como Capcom, Konami, mas Square e Enix, entre outras, fechavam um contrato só com a Nintendo e faziam jogos com a Nintendo. A Sega, durante muito tempo, também tinha suas exclusividades, mas ela até a própria Sega sofreu com isso na época do Master System. Mas na época do Mega Drive ela conseguiu furar o bloqueio. Isso sofreu não só os videogames da
Atari e da Commodore, entre outras empresas, como também os computadores de 16 e 32 bits da época. Por isso que eu falei que eu ia falar isso lá na época do Amiga, porque grandes fabricantes não programavam para esses videogames e computadores. O que acontecia? Um desenvolvedor meia boca, como aquela US Gold, que apesar do nome ela é inglesa, fazia o port do Strider para o Amiga. De outro lado, tínhamos a própria Capcom cedendo os direitos, ou então a própria Sega programando para o Mega Drive e o Strider. Mesmo o Mega Drive sendo inferior ao Amiga, paleta de cores, som, apesar de ter o mesmo processador, a versão do Mega Drive dava de 10 milhões a 0 na versão do Amiga. E se já dos computadores que tinham outros atrativos já atrapalhava muito, imagina com os videogames da Atari. Temos grandes exemplos disso em alguns jogos, tipo o Final Fight feito para Amiga, que foi feito exclusivamente por um homem que um garoto que se intitula gênio nos créditos do jogo. Aliás, também dessa empresa aí, a US Gold. A US Gold, sim, eu tô citando exatamente isso por causa dela. É Tartaruga Ninja, Amiga. Conta a lenda que foi o estagiário que fez o jogo. O estagiário. Olha, dá a impressão sim que foi o estagiário. Enquanto a versão Super Nintendo e Mega Drive eram bem superiores, a versão do Amiga era vergonhosa. Com certeza. Não, se bem que Final Fight pra nenhuma plataforma é superior a nada. Tirando o X68000, nenhuma outra plataforma tem um Final Fight que preste. A versão do Sega CD é boa. Ela é boa. Ela, inclusive, tem um áudio melhor que do áudio de CD, X68000. Né? Ela é igual a do X68000, só perde em paleta de cores. E ganha em áudio. Entendi. Ela é muito boa. Então, o que aconteceu também é que nesse cenário aí de 1994, surgiu um terceiro player, né? A Sony. A minha tão amada Sony. Sim. Ela já veio sondando o mercado e, tipo, ela é uma empresa sem experiência em tese. Mas ela veio sondando o mercado porque ela já tinha uma divisão de jogos desde a época do MSX e que fazia jogos para essa geração de consoles na época dos 16 bits, tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive, e ela participou da produção do chip de áudio do Super Nintendo e estava no projeto do CD do Super Nintendo. CD do Super Nintendo, que acabou tendo problemas com a Nintendo desistiu do projeto, veio a nascer com isso o PlayStation. Ela chegou e falou: gente, aqui vocês têm muito mais royalties. Os royalties você paga uma quantia ínfima e você pode programar numa plataforma amigável que era o PlayStation 1 na época. Resultado, mais esvaziação ainda de outros consoles periféricos, e a Atari estava nessa, e a Commodore com o CD32 e até dos micros. Vou te dar um exemplo, que a Psygnaus com o Wipeout, que era uma empresa que apoiava o Amiga, ela já estava começando a fazer jogos para os consoles, que ela portou Shadow of the Beast, lançou o Wipeout pro PlayStation primeiro. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria. Olá a todos, bem-vindos à primeira sessão de notícias do Retrocomputaria em 2013. A todos vocês, nossos ouvintes, bem-vindos à Casa Nova, bem-vindos ao nosso novo endereço, sintam-se à vontade, se precisarem colocar o pé em cima da mesa, limpem ele primeiro e sejam gentis com a nossa mobília. Então, sejam bem-vindos agora à nossa sessão de notícias. Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou o César Cardoso. E eu sou o Giovanni. Ricardo, carnê da Casa Bahia dos móveis tá onde? Cara, acho que tá debaixo daquela pilha de arquivo MP3 que tá ali no canto. Então Não, eu tirei de lá, eu coloquei na gaveta onde estão os pendrive. Pelo menos você não guardou no armário, a gente guarda as erratas de fim de ano, porque senão lá tu não vai achar nada. Por enquanto não. Porque já temos, por ocasião da gravação, já temos mais de 40 arquivos, 40 pedaços de áudio para as erratas para sair em 2014. Sim, no ano da Copa. Cada vez mais nós estamos batendo nossos recordes de abobrinha. Se vocês aturaram 5 episódios com mais de 1 hora cada de besteira, imagina na Copa. Imagina. Então vamos lá, iniciando os trabalhos, nossa primeira leitura de... nossa primeira sessão de notícias. Então vamos começar a sessão de notícias. Começar 2013 como a gente passou 2012 inteiro, né? 2013 das efemérides. Vocês acham que iam escapar, né? Não. Vamos lá. Primeira efeméride de 2013. 30 anos da famosa capa da Time, declarando o computador a máquina do ano. Ou o homem do ano. No caso, a máquina do ano. Essa capa, inclusive, eu tava olhando. A capa foi feita um ser humano esculpido em plástico por um escultor
passou pelo Jorge Segal, contemplando um computador que lembra vagamente um Lysa, muito por alto, mas na verdade um computador feito com um conceito que eles encomendaram numa firma de design para poder fazer a capa da revista. Vale lembrar que a Time designa alguém para ser o homem do ano, não necessariamente por ele ter sido feito uma coisa muito boa, muito ruim, mas por ele ter aparecido muito na mídia. Se eu me lembro bem, a Time na época, nos anos 30, anos 40, Adolf Hitler levou o título de homem do ano. Em 1936. Foi 36, né? É. Mas por quê? Não necessariamente porque ele já fez alguma coisa de bom, mas sim porque ele apareceu muito na mídia durante aquele período. Inclusive eles fazem também os homens do ano, quando tem mais de uma pessoa, e até, obviamente, a mulher do ano. Sim. Falando em mulher, né? Pois é, falando em mulher, 30 anos do Apple Lisa. Pois é, né? Do computador do seu Steve, né? Que há aquela lenda que diz, na verdade, Lisa é o nome da filha que ele teve fora do casamento, essas coisas, né? Lisa Simpson Jobs. Nossa. Lançado em 19 de janeiro, foi o primeiro, segundo, terceiro, foi o quarto computador lançado pela Apple, revolucionário, processador 108.000, né, mais de 32 bits, interface gráfica, de uma máquina um pouco acima, um pouco à frente demais do seu tempo. E, infelizmente, também um dos fracassos da Apple. Cara, desgraçado Lysa, perdão a palavra, desgraçado no sentido, digamos, no sentido laico da coisa, ele é caro até hoje. Se você for procurar um Lysa pra comprar em site de leilão, tem gente que o pessoal pede uma fortuna em um. Ele custava $10.000, como vocês devem lembrar, nós falamos dele no episódio 13. E hoje em dia, se você for procurar um Lysa, bate no eBay pra catar um Lysa, tu vai ver o preço de um. No mínimo $10.000. Olha, estamos falando, eu vou até dar uma olhada. Uma coisa curiosa do Lysa é que ele usava aqueles disquinhos Twig, lembra da primeira série? Sim. Aqueles disquinhos com 4 e 2 janelas. Tá, Vintage Computer Mainframes. Um Lysa completo, tem manuais, placas, uma procurada rápida no eBay. Tem bastante peça, fonte, tampa do gabinete, bastante peças, você encontra, bastante demos, 70 e perto de 80 ocorrências no eBay você vai encontrar. Agora um Lysa completo para vender, também você, eu posso comprar para botar em casa para ter na minha coleção. Tem um completo Lysa 1 restaurado com um HD de 5 GB funcionando, $20.000. Eu acho que HD de 5 MB. Sim, HD de 5 MB. Mais 1.500 de shipping para o Brasil. Não é o Lysa mais barato. Não é só isso. Tem um outro Lysa à venda completo funcionando e o sujeito está pedindo $26.000. Esse é aquele modelo Lysa 2 com um drive de disquete 3,5 só. Já com 3,5 e não com o disco Twig. Até hoje ele custa muito caro. Poxa, o logotipo do Lysa de pré-produção, o logo, a plaquinha, um sujeito vendendo no modelo da versão de pré-produção. Tem um cara pedindo $300? Pois é, gente. O jeito é esperar pela versão em FPGA. Exatamente. Vamos falar isso pro Sander, pro novo guloso que quer comprar tudo. Sander, vai comprar um. Será que você é fã da Apple? Só 20 mil. Sim, só. Baratinho. Troco de bala. Seguir então? Vamos, porque temos mais duas efemérides. Sim, claro. Né? Primeira que é a efeméride, né? Que vai correr o ano todo. Essa é para marcar no calendário. A gente já imprime o calendário, basta perder, imprime, né? Que é o calendário dos 30 anos do MSX. 30 anos do Mais Computadores. O site espanhol fez um calendário para você imprimir, lançou, já tem a versão tanto para espanhol quanto em inglês. Então você pode imprimir, montar, pendurar o seu calendário na parede. Com cada mês ele tem, além do calendário, ele tem um MSX exposto, um micro, e ele tem um jogo. Muito bacana o calendário. Aliás, se não fala a memória, esse é o mesmo cara que fez o calendário do Spectrum, nos 30 anos também, não foi? Mas foi, o cara do Program Byte 48K. Aquele foi o calendário que a gente imprimiu e deu pro João, o presidente, e a gente não sabe que fim levou o calendário. O João deve ter querido fazer você comer o calendário, né? Termina as efemérides agora com por favor, rufem os tambores, os violinos, trompas e companhia. E para a nossa alegria, e do Márcio, principalmente do Márcio Lima. Principalmente do Márcio. 30 anos do MIDI. Pois é, amiguinhos. E interessante que o padrão MIDI, ele praticamente não mudou nos últimos 30 anos. Houve poucas alterações, simplesmente porque não havia necessidade. Isso que eu acho muito engraçado do padrão MIDI. Simplesmente não havia necessidade de mudar. Ele trabalha
cara, na velocidade que você utiliza para tocar os instrumentos, a música, ninguém vai ligar um teclado MIDI para tocar um hardcore, mega, ultra speedcore, acelerado. Então, se bem que mesmo assim o MIDI suporta, né, na frequência de operação dele. Então, sim, eu já vi MIDI, eu já vi guitarra, uma guitarra MIDI, que acho que era da Cássio, e nós conhecemos uma pessoa que desenvolveu um acordeon MIDI para um sanfoneiro. Ou sanfona, se você preferir. Pra quem não sabe o que é um acordeon, né, falar uma sanfona, que no caso dessa sanfona ele só tinha MIDI out, né, ele tocava e se ligava e capturava o som. Aliás, talvez o que mais teve de mudança, né, no padrão MIDI, por incrível que pareça, é divertido pensar nisso, foi o conector. Em alguns manteve-se o DIN de 5, em outros virou alguma outra coisa, né? Acho que a única coisa que foi mudando com o tempo foi o conector. Em alguns casos apenas. Mas mesmo assim, na prática, para um padrão, o MIDI tem sido excepcionalmente estável. Eu li alguns anos atrás que queriam fazer uma espécie de um MIDI 2. Iam mudar o padrão, iam acrescentar coisas, iam modificá-lo, iam melhorar, mas eu lembro que a grande questionamento das pessoas que trabalhavam com MIDI era: pra quê? Não havia necessidade. Tá funcionando, então tá bom. Pra que eu vou alterar? Esse troço aí, tanto assim, porque até hoje, quando você fala de emulador de flop pra ligar dispositivo USB, uma máquina, você ligar um pendrive pra funcionar como flop e companhia, os maiores clientes dessas brincadeiras são justamente teclado MIDI que tem. Você pode arrancar o drive de disquete e colocar uma portinha assim de pendrive. Com certeza. Aí, teclados MIDI também, tem muitos teclados usando HDs SCSI, coisas desse tipo. E tem adaptador, você pode trocar e botar um leitor de cartão. Convenhamos, é muito melhor hoje em dia, né? Bem, acho que com isso a gente encerrando as efemérides pro episódio, né? Efemérides com comentário. Acho que a gente pode ir pra falar uma outra sessão não tão marcante quanto as efemérides, mas uma sessão que a gente sempre falou, acho que em todos os episódios, o Hackaday. Vamos aproveitar esse jejum de tanto tempo sem falar do Hackaday. E no Hackaday tem uma notícia muito legal, também para fazer a alegria do nosso amigo Márcio Lima. Claro. Adicionando uma entrada SCART e um conversor VGA. Para quem não sabe, o conversor VGA quer dizer o seguinte: existem placas usadas para máquinas de fliperama, para arcades, que ele captura o sinal, pega o sinal RGB e ele emite a saída para um monitor VGA. Alguns têm até a opção de gerar scanline e tudo, mas hoje em dia está sendo uma solução empregada por muitas pessoas para poder ligar micros clássicos em monitores LCD para quem não tem acesso a um M1721A da LG ou um Samsung SyncMaster 510N ou 710N que dão suporte a 15 kHz. Esse está sendo uma solução. Só que na Europa, tudo na Europa tem SCART. Eles têm SCART até na geladeira. Não, na geladeira nem chega, mas na aparelho de som sim. Tudo tem um bendito do conector SCART. E aí, esse projeto está no Hackaday, ele está falando justamente para colocar uma entrada SCART numa placa dessas. Isso, como eu falei, certamente se faria a alegria do Márcio. Usa-se o famigerado LM1881 para poder capturar o sincronismo composto, não sendo dois componentes, para poder gerar. Ou seja, ele aproveitou a placa para poder fazer essa plaquinha de conversão. Aliás, um dia a gente talvez fale um pouco melhor dela. Nas MSX Rio, vez por outra, aparece algumas pessoas levando a placa. O Augusto, por exemplo, já veio algumas vezes, me demonstrou, já falou. Eu tenho uma dela. Você tem uma dessa? Tem. Interessante. Eu tava pensando seriamente em comprar uma dessa para poder jogar Space Mama na minha TV da sala. Que jogar no vídeo composto é tosco, poxa. Eu quero jogar pelo VGA, jogar Space Mama na TV Zona. Bem interessante isso. Sim. Vamos continuar nos hacks de rádio, então? Vamos continuar hackeando? Simbora. Vamos continuar então o hack, né? Isso. Não só de Hackaday. E pra alegria do Juan, a gente sempre faz essa piada, né, com o Juan. A gente gosta dele. Tem um tutorialzinho da Lady Ada lá da Twitch, explicando como ela pegou um teclado NET e converteu esse teclado para USB utilizando um Arduino no meio do caminho. Fica a dica para quem tem um bom teclado de computador clássico sobrando e quer utilizar no lugar desse teclado porcarias que a rapaziada empurra hoje em dia. Teclados flexíveis, mesmo quando eles não deveriam ser flexíveis. Isso me lembra o último teclado que eu meti a mão lá na escola.
aula das máquinas, dessas máquinas de baixa qualidade. Uma tecla começou a agarrar, eu não aguentei. Eu virei o teclado de cabeça para baixo e dei uma palmada na traseira. Pularam 3 teclas. Olha, em compensação, esse meu teclado, a madame aqui da casa roubou o teclado esses dias. Disse, não, eu vou limpar esse teu teclado, ele tá um horror. Não, amor, dá um desconto. Só pra ele ter um senhor com quase 20 anos de idade. E eu descobri, porque finalmente eu fui consertar o fio que tava desfazendo, eu descobri que o meu teclado tem 4 metros de fio. Uau. Pra que eu preciso de teclado sem fio? Eu só desenrolo o fio dele. Dá pra eu ficar lá no meu quarto mexendo no computador aqui, mesmo que eu não consiga ver a tela. Uma curiosidade desses teclados da IBM, então nos Estados Unidos, eles eram feitos uma empresa, uma subsidiária chamada Lexmark. Exatamente. E é até hoje um senhor teclado. Eles estão caros agora, hein? Então, a empresa que comprou tá vendendo bem caro. Tem versão agora com USB, trackball embutido, aquela bolinha vermelha no meio, tem versão preta. Mesmo nos originais da série M, IBM, comprar novo, mesmo usado, ninguém tá cobrando $50. Sim, cara, esse é teclado que, como diria o sábio, você vai morrer e o teclado vai estar aqui. Sim. Vamos falar o teclado do Nex, que é mais legal. É o seguinte, esse guia aí, esse tutorial, quase um tutorial, né, que te explica como fazer cada passo, desde ligar o Arduino até conectar o teclado. Inclusive, ele, o próprio site vende as peças, vai precisar, as peças e as ferramentas para fazer o hack. Bem legal para quem tá afim de fazer experiência desse tipo. O nosso maior dificuldade é arrumar um teclado de Nex por aqui, né? Bela gente não. Pois é. Seja lá onde ele esteja, né? E aí a gente termina Termina não, né? Nunca vai terminar. Mas a gente para, por enquanto, a sessão de hacks com a troca da placa-mãe do TRS-80 Model 100. Isso é para deixar o Juan comovido. No caso, a substituição do upgrade da placa-mãe do TRS-80 Model 100 por uma outra coisa, né? Exatamente, porque a placa-mãe já tinha ido pro céu das placas-mãe. E, enfim, para quem quer saber o motivo, capacitores. Para não perder o hábito, né? Mas o LCD e o teclado estavam em bom estado. E, óbvio, é difícil encontrar algo mais portátil que um TRS-80 modelo 100. Então, acho que vale a pena. Sim. Vale a pena visitar. E não vamos falar o que o cara fez, porque vamos guardar o pessoal da NMCC Redstone, né? Redstone, o povo lá de Nova York, já estamos vendo, né? Aquele pessoal que pegaram um Macintosh que estava no lixo, né? Puseram para funcionar e dumparam a foto da equipe de desenvolvimento, estava perdida dentro da ROM. O pessoal resolveu verificar se o Spectrum original passava nos specs atuais de emissão de rádio frequência. Obviamente que ele não passa, ele não tem a caixinha de metal. Claro, era muito caro. Tirando o Atari ST, quase nada passa. Não, interessante é ver que não passou nos testes. Aí o que me faz lembrar nessas coisas, né? Eu não vejo uma situação dessa, que ele não passa a placa analógica. E se fosse o expert da Gradiente? Também não passa. Não passava nem. Bom, mas eu acho que era a coisa mais óbvia. Aliás, fica aí o desafio para quem tiver tempo e acesso necessários, ver o que acontece no Expert original. Nem precisa, a própria caixinha de RF dele já funcionava como videolink. Exatamente. A sua televisão não precisa de aparelhos especiais, osciloscópios. A sua televisão já denunciava isso. Televisão, rádio. Isso, rádio que tiver perto. Eu fico imaginando que aquele gabinete metálico devia servir de antena, né? Aquilo era uma antena, sério, aquilo era uma antena. Saindo um pouquinho de micros, mas ainda continuando com a Gradiente, o Atari era uma festa. Eu pegava em canal neutro, né, em canal só com estática, cara, eu pegava jogo de vizinho. Normal. Aquele Master System, o compacto, Super Compact com anteninha, direto. Também. Eu acho que no Brasil nada da década de... Até a década de 90 não passa. É que não tinha regulamentação. Isso. Como eu disse, um dos poucos que deve passar é o Atari ST blindado, que também ele não passa nada, nem mísseis, né? Não. O Atari ST, ele tem blindagem. O Amiga, apesar de todo no Brasil tirar a blindagem, né? Os próprios Apple II para cartar plástico, o Apple II original americano, quando você tira a tampa, você vê que ele tem um acabamento, como se fosse uma tinta preta, aquilo faz parte da blindagem. O GS, ele tem uma caixa de metal também dentro da caixa de plástico. Porque os clones, pelo amor de Deus, né? TK2000 também era outro e... Gente, TRF tinha que chegar na televisão da pessoa de qualquer jeito. Exato. CP400 também era outra festa. O campeão era o Expert, mas os micros que eu me lembro, o MC1000, né, Giovanni? O MC1000 ele tem problema mais sério. Ele só esquenta, pelo menos. Não, parece que o Vitor Truco ele não olhando a placa e até o adaptador de RF
chefe do bichinho falou que o projeto não tá bem feito. Quer dizer, a SCCE copiou bem. Em compensação, os micros japoneses, todos eles passam. O Sonic eu comprei, eu nem abri ainda porque eu comecei a abrir o bicho, vi uma tampa de metal e desisti. Outro dia eu abro. Viu? Só pela tampa de metal já dá pra perceber que eles passam. Mas acho que não tem tampa de metal, passa. Mas você sabe qual é o truque? Fazer direito? Não, é a base do teclado. Repara que do teclado do Expert, do R, é de metal. Não, sim, todos eles são uma placa metálica. É verdade, quem tem teclado junto do gabinete é placa de metal, exatamente. O Apple IIc também é assim, mas eu acho que ele também tem um monte de placa também, né? O Apple IIc ele tem um acabamento metálico. O próprio drive do bicho funciona como caixa pra segurar a edição de rádio. Ó, aquela fonte também é outra que se tomar tiro, ela só amassa, ela não perfura. Agora uma coisa, continuando aqui as notícias, citaram o Vitor Trucco, né, da MC1000. Podemos contar da saga do Trucco agora do finalzinho do ano de 2012? Sim, que ainda não acabou, teve episódios novos, ele tá montando uma oficina bacana em casa. A saga da clonagem da ULA do Spectrum no CPLD. Aliás, qual é aquela frase que o Trucco falou, Giovanni? Depois que vi com 10 linhas de código e economizo 26, não quero outra vez. Depois dessa, né? A saga desenrolou-se por um pouco mais de um mês e o que ele fez, ele e o Fábio Bellavenuto trabalhando em cima de um CPLD da Altera. Com dois PLDs, um da Altera e um da Xerix. E eles conseguiram clonar a ULA do TK90X. Vale a pena ler porque o Trucco, além de escrever bem, ele escreveu bem detalhado, ele escreveu com passo a passo, uma grande riqueza de detalhes, todo com foto, todos os testes, vídeo, tem bastante informação, vale a pena ser visto. Aí o principal, indicando quantas horas ele gastou no processo, para o pessoal que gosta de falar coisa aí, achar que não é troço que faz em 5 minutos. Não é. Não é. Não é. E, gente, estamos então a um passo do Spectrum, ou melhor, do TK90X, ser agora disponível em kit para você montar você mesmo, né? Igual o G681, né? Igual o microdigital. A microdigital fez, né? Mussarela, calabresa, gorgonzola. Põe no forno da bucha. Não, tem o orégano. Tem que ter o orégano no final. Tem orégano. Não tem jeito, né? Coisas que tem que aparecer em episódio do Retrocomputaria. A pizzaria da microdigital, alguma piada do 1541 e alguma piada relacionada ao João pro Spectrum. Só tá faltando o do 1541. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final desse episódio. No caso do Spectrum aí tá tudo relacionado, mas microdigital, Spectrum. Já que a gente começou a falar de CPLT, vamos falar de FPGA também? Vamos falar do tiozinho que resolveu fazer seu próprio BBC Micro. Daniel Campos e Marcos Garrett vão ficar felizes. Afinal, devem ser os únicos 2 usuários de BBC Micro que eu já ouvi falar. Não, tem mais um no Brasil. Tem mais um no Brasil? Acho que tem mais 2 caras no Brasil. Legal, né? Isso que eu chamo de um clube exclusivo, né? Dá pra encher uma Kombi. Olha, pra você ter uma ideia, o clube do BBC Micro é tão pequeno que tem que juntar com o clube do PC 88 pra ver se cabe um carro. Vai encher uma Kombi, porque tem que levar os equipamentos, né? Sim. Até onde eu sei, o clube dos MSX da Mitsubishi só dá pra encher uma moto. Nossa, mãe. Mas como diria Hitler, MSX é muito mainstream. Aliás, um abraço aí, pessoal que todos dá um pau, que fez tipo um meme eterno. Pois é. Pois é. E também um abraço pra produção do que é das últimas horas do Hitler. Sem um filme, não tinha um meme. É que no momento pedante eu falei o nome em inglês, dá um pau. Tá. Desculpa, eu não sei. Mas enfim, eu peço desculpas ao ouvinte por ter ouvido esse momento pedância ilimitado, porque ninguém merece pedância. É bom. Não. Seria mais isso é um detalhe. Não estamos fazendo uma apologia ao nazismo, tá? Não, seria mais pedante se eu não tivesse dito o nome do filme em alemão. Com certeza! Provavelmente envolveu umas 30 consoantes, uns 5 sinais bizarros e alguma coisa que parece xingamento. E o Google Translator eu reduziria para uma palavra que significa aquilo que acontece quando você encontra um buraco e a gravidade te atrai. Isso. A queda. Detalhe, tudo isso escrito numa linha só, sem espaço. E sem espaço. Mas enfim, esse não é um podcast piadas sobre palavras bizarras em alemão. Esse não é um podcast sobre cinema alemão. Até porque não sabemos nada de alemão. Mas sim, esse é um podcast
podcast sobre retrocomputação e a gente volta a falar. Vamos falar aqui agora? Ah, sim, FPGA, né? FPGA. Falamos do FPGA do BBC Micro e vamos falar o seguinte: tem gente que não se contenta com o FPGA. O cara quer ser mais roots, o cara quer fazer a máquina do zero com os componentes originais. É o clone da placa-mãe original do IBM 5150. Uau! Nossa! O cara refez a placa. Ok, que ele deve ter pego os componentes de um clone. Sim, na verdade na verdade o IBM 5150, toda a família de processadores, tanto o microprocessador principal, né, 8088, quanto toda a família, então serial, paralela, teclado, PMA, interrupção, vídeo, são integrados da Intel. Se pegar o catálogo o próprio catálogo da Jameco, há muito tempo atrás, você folheava, você tinha lá toda a lista de integrados só para comprar, para montar seu próprio XT. Cara, na Jameco tinha a placa ISA pra você ligar HDMI-FM e RLL. A Jameco vendia a fonte do Apple II, né? Isso no catálogo de 98. Nossa. Cara, mas eu tô olhando a placa aqui. Meu Deus, o cara teve que fazer a foto pra pegar em detalhe e fazer em panorâmica. Você vê que a foto tem que colocar projeção na foto. Quanto chip, que plantação. Sim. Porra de inveja expert. Olha, quase uma placa analógica. $149,50. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O resto do mundo, $179,50. Já com frete? Já com frete. Mande e tenha. E todo o 104NS que você quiser. Na verdade, uma coisa curiosa da Fox, quiser se aventurar, dar uma olhada, não só a Anonymous BIOS, é o fato de que ele tá usando o componente do clone. Ele tá usando chips da AMD. Viu? Tem 2 chips da AMD aqui. Não consegui encontrar. Porque o computador de... Acho que é o computador de DNA isso aqui da AMD. 853, 853 eu acho que é o computador de memória. Tem um... Nossa, e o essa versão aqui ele montou com 256, 64, 256 KB só. O 5150 vinha com 64K de memória. Isso, e provavelmente os espaços vazios é pra tu expandir a memória, né? Exatamente. Sim. E você, claro, obviamente, ligar o seu gravador cassete e carregar o seu programa de Basic. Se tiver estômago pra isso. Claro. Então, ter um PC e usar gravador cassete é demais pra minha alma retro. Cara, usar gravador cassete pra mim é demais na minha alma retro. Pra qualquer coisa. É verdade. Mas vamos e venhamos. Eu acho que pelo choque ia ser divertido. Já que estamos em alma e retro, vamos falar do computador digital mais velho em funcionamento do mundo. Uau, legal, vamos falar. Pois é, né? Era qual o nome do bicho mesmo? Harwell Decatron, conhecido como Witch. Bruxa. Ele vai ser foi rebutado. Rebutado no dia 20 de novembro de 2012, já tem algum tempinho, mas é o computador mais velho em funcionamento. 2,5 toneladas, 828 válvulas piscantes Decatron, 430 relés, fabricado em 1951. Nossa! Tá vendo? E você esnobando, dizendo que tem MSX, que tem Spectrum, essas coisas, né? Que tem uma Amiga 1200. A Amiga é um garoto, pô, eu tenho 20 anos. 1200 eu tenho 20 anos. Esse aqui é vovô mesmo. Não, coisas lindas, tipo, consumo desse bichinho simpático, 1,5 kW. Nossa. Nossa. Haja no break, hein? Haja no break. No break. Gente, agora uma pergunta que eu faço. Oi? Esse micro desculpe, micro e não tem nada. Esse computador, o vovô, né? Esse velho guerreiro aqui. Esse microcomputador. Ele está desempenhando qual papel ou ele está só em um museu? Ele está no Museu Nacional da Computação em Bletchley Park, na Inglaterra. Que é um lugar, digamos assim, de peregrinação para quem gosta de retrocomputação. Com certeza. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito. Bletchley Park, se for perto de Londres, se eu for à Europa, eu vou ter que dar um jeito de visitar. É obrigatório, né? Cara, eles têm um Colossus lá remontado, bicho. É o primeiro computador programável eletrônico da história, que até há pouco tempo o governo inglês negava a existência dele, que era o computador que o Turing projetou. Não, nós nunca fizemos. É porque eles compraram no Paraguai. Agora, um detalhe é que o Colosso não está funcionando, né? Ao contrário desse aqui, né? Não, o Colosso foi remontado, parece que está funcionando sim. Ah, mas ele é réplica, né? É, parte sim. Esse é original. Esse é totalmente original, então. Ele começou a funcionar em 51 e em 73 ele foi doado para o Museu de Birmingham, Museu de Ciência e Indústria. Em 97 ele foi guardado, armazenado no Birmingham Collection Center. Em 97 dentro do armário. Em 2009 ele ganhou um novo lar em Bletchley Park e em 2012 ele foi rebutado para acionar. Famoso, vamos ver se ele liga. Caraca, ligou! Que aplicaram o CFCTEC nele. Né?
Ó, a criancinha tem 2 metros de altura por 6 metros de largura e 1 metro de profundidade. Agora vou falar uma coisa pra você: os programadores originais desse computador é capaz de nem estarem vivos. Na verdade, alguns estavam vivos. Aliás, na data em que estamos gravando isso aqui, hoje, dia 17 de janeiro de 2013, faleceu o Ted Cook, um dos líderes de desenho do projeto, aos 94 anos de idade. Participou do processo de... Ele comemorou seus 94 anos no dia de Natal, no ano passado, e ele participou do processo de recolocar essa máquina de novo funcionamento. Ele estava lá no dia do reboot. Vai que precisavam do técnico. Em resumo, o último legado dele foi rebootar esse bicho. Sim, como o pessoal falou, ele deve ter morrido feliz. Sim. Com certeza. Você é o nosso ouvinte, nós temos momentos emocionantes, momentos edificantes, tá vendo? Sim. Para quem não sabe o que esse computador ele era usado, o Harvard Decathlon foi usado inclusive para cálculos relacionados ao programa atômico, ao programa nuclear em inglês. Por 10 segundos para multiplicar 2 números, mas a gente trabalhava direto 80 horas calculando durante uma semana. 80 horas de trabalho. Olha, haja energia elétrica nesse processo. Sim. Então, já que estamos no passado, vamos falar do pessoal que andou liberando fotos dos primeiros computadores da Apple, né? Ah, interessante. Bem pra quem gosta de ver. Aliás, já que estamos falando de computadores da Apple, peraí, vamos dar tempo do nosso ouvinte ver a foto. Sim, dos Apple I. Muito bacanas de Apple I. Começando a ter uma foto do Byte Shop, né, nas melhores lojas de informática, de 8,275 e um Fusquinha na porta. Será que era o Fusquinha do Jobs? Será? Será que ele toma pra cigarro? Então lá o Apple I. Nossa. Temos fotos do Apple I com seu teclado ASCII. Ele rodando algum código simpático em Dagger Basic. Para os interessados, as fotos foram tiradas numa Polaroid. Aí capturaram e botaram no Instagram. Como se precisasse, né? Basicamente. Tipo, Instagram, seu emulador de Polaroid. Por aí. Não. E aí as fotos têm essa... Eu acho que acaba reforçando, tipo, essa impressão das fotos. Ficou bem legal. Caralho, olha o tamanho dos escapatórios. Não, essa era o Oz tinha na casa dele. Acho que ele pegou da geladeira. Não duvido, não. É que, do tipo, estamos falando da Apple, já falamos dos 30 anos do Liza, né? Sim. E eu falo pra quem quiser, neste momento, infelizmente vocês vão perder o leilão, tem um Liza no eBay. Dá uma olhada, pessoal. Não, a gente já comentou, tem 2. Um a 20 mil, outro a 26 mil. É, preços módicos. Mas é preço módico mesmo. Sabe o quê? Um Apple I 76 saiu num leilão mesmo físico, provavelmente dito. Não físico. Sniper. Ou melhor, o Sniper tem que gritar, né? Tá na sala de gritar. Saiu a $630 mil. Ui. Nossa. Já que vocês falaram de Sniper Bid, tinha que gritar, me lembrou que aqueles programas de leilões de coisa que tem no Quem Dá Mais, do M. Deve falar, aqui... Um detalhe, desses $630 mil, ele dá não só o Apple I, mas também inclui os periféricos originais, inclusive o transformador, um tecladinho simpático, um gravador da National, Panasonic, mas era Panasonic, Sonic 2102, um monitorzão Sanyo, embora não diga Sony, mas é Sanyo, Sanyo, né? E tem o teclado, o manual original, reimpresso, e o diagrama esquemático autografado pelo Vox. E 2 fitinhas de cassete para a sua alegria. Tem a case de madeira? Não. O Pincha comeu. Não, gente, o case de madeira, o Apple I não era vendido com aquela caixa feia. Aquela caixa feita por um tiozinho. O pai de um dos garotos comprou um Apple I da vizinhança do Vox. Eu sei, que virou marca registrada do Apple I. Que foi doado, né? Já vi Apple I em maleta 007 e coisas assim. Se você entrar no... Não sei se lá tem aquela seção no Apple Fritter, mas se você entrar no Apple Fritter, você vai ver... Não tem mais. Que pena. Porque tinha uma seção, você encontrava micros da Apple montados dentro das peças mais esquisitas, desde um aspirador de pó a um Tupperware, passando por, sei lá, carcaça em todo o gabinete de madeira, tijolinho Lego. Aliás, falando em Apple, foi Tupperware, um abraço pro Falcão Azul. E com esse abraço Falcão Azul, vamos aproveitar falando de Apple e vamos falar do 6502? Vamos. Essa eu vou deixar pra você, Giovanni, porque
enfim. Essa foi legal, apesar que o Ricardo acharia interessante também. O sujeito, se eu consigo descobrir o nome do cara aqui. Alguém sabe, achou o nome do cara aí? O blog dele eu não tô conseguindo achar. Ken Shirif. Então, esse cara com nome curioso, ele produziu 2 artigos bastante interessantes. O primeiro foi um que ele resolveu explicar como funciona a flag de overflow, ou seja, quando um número ultrapassa o tamanho dele dentro do microprocessador, né? Sim. E faz o famoso val1, seja adição ou subtração, até quando é um número negativo. Ele explicou de 2 maneiras interessantes. A primeira, do ponto de vista matemático, essa é um artigo específico por Ricardo, em que ele explica como é o funcionamento, como é esse conceito do val1 de bit em hexa e companhia, como é o conceito do carry, né? Isso. E depois ele resolveu ser mais radical e explicou o mesmo funcionamento a nível de silício, literalmente a nível eletrônico, como é lá dentro do chip, lá dentro da partilha de silício, lá dentro dos desenhos, e usando as fotos do pessoal que desmontou o 6502. Nossa. É um artigo interessante para quem está aprendendo matemática e para quem também está aprendendo eletrônica, para poder juntar as duas coisas. Pra ver a fusão, a questão do uso da matemática com a lógica interna da computação. Isso aí você vê alguma coisa, pega no livro de arquitetura de computadores, que é o famoso livro do Mário Monteiro, isso aí tá com alguma coisa disso por lá. É interessante, sim. Para quem entrar no link que ele fala da parte eletrônica, como ele mesmo coloca no post, ele vai explicando pequena parte da 502. E a primeira foto que ele coloca é o tamanho dessa pequena parte, para vocês poderem entender o que cada pedacinho no die faz. É um quadradinho vermelho no canto inferior esquerdo, para quem olha. E já que a gente falou de 6502, vamos falar de um outro micro que usou 6502, que é o Commodore 64. Ó, a alegria do João. E tem uma resenha no Commodore Zawson do 64 NIC Plus. A placa de rede, né? Isso. É uma das em vários projetos. É uma resenha bem rápida, não é uma resenha páginas e páginas e páginas, né? Não é uma Nanditech, é com aquelas resenhas de 30 páginas, né? Mas enfim, é uma resenha bem bacana e tem uma foto bem bacana do 64 Plus. Sim. É bem no começo. E aí eu acho que vale a pena, pra quem tá interessado em comprar uma placa de rede pro seu Commodore 64, eu acho que vale a pena dar uma lida nessa resenha. Acho que resolve uma série de perguntas. Sim, inclusive por que eu ainda uso o meu 1541? Bom, aí perguntas né? Então já que já entramos no mundo do Commodore, tem duas coisas bem interessantes sobre este universo. Acho que a primeira é, para quem gosta, para quem quer matar a saudade, né? Todas as Amiga Format em PDF. Excelente! Para quem não conhece, a Amiga Format era uma revista inglesa. Ela tinha umas primas, né? Umas irmãzinhas que era PC Format. Também tinha uma Atari. Tinha alguma, hein, João? Chegou a ter uma Atari Format, algo parecido? Ou tomou? SP Format, se eu não me engano o nome. Essa eu não lembro se chegou a sair aqui no Brasil, não. Porque eu lembro de ter visto a Amiga Format aqui à venda em importador, em lojas que vendiam revistas importadas. E tem banca de jornal. Tinha uma banca de jornal no centro que tinha a Amiga Format e a Commodore User. Parece que o Márcio tinha um amigo lá que perguntava se tinha chegado a ser o nova. Eu tinha algumas Amiga Format, umas 2 PC Format, além das Game Fans, que infelizmente eu armazenei num lugar num móvel que deu cupim e perdi tudo. O cupim comeu. Também tinha, inclusive, umas 2 Spectrum, da mesma editora, não era Spectrum Format não, esqueci qual era o nome. Yor Sinclair? Eu acho que era Yor Sinclair. O Yor Sinclair ou a Crash? Tá vendo, João? A gente faz piada você, mas no fundo, você gosta de Sinclair, né? Ele amava de... Não, eu tinha essas 2 revistas por causa dos jogos de MSX, que tinha dicas, jogos portados. Aí eram umas revistas, os 2 números, por acaso, tinha muitos jogos ali que tinham no MSX e tinham dicas. Aliás, um desses números era com o Robocop. Vamos fingir que a gente acredita. É igual aquele cara que assina Playboy por conta das matérias. E eu tentei ler um cassete de Spectrum pra ver se eu tirava alguma tela, alguma coisa no MSX, só que não rolou. Aliás, tem isso. Uma curiosidade da Amiga Format é que ela vinha com um ou mais disquetes, com uma quantidade absurda de programas Sheridan, demos
demo, demonstração e material que a própria revista tratava. PC Format também. Aliás, a Amiga Format, eu herdei vários disquetes do Márcio de demo. Vocês estão funcionando, mas estão aqui, estão na Amiga Format. Ela durou 136 números. Olha, Pelo menos 136. Ela foi de 89 a 2000. Pelo menos é a última edição que tem aqui. Não estão todas exatamente, não. Tem alguns buracos. Mas Eu achei alguns buracos. Eles já tinham partido, algumas delas tinham partido para mandar CD. Mas, Eu acho que eu tenho mais. mesmo assim, é coisa pra caramba. O João agora já se animou todo. Já vai pendurar no torrent. Já vai sair baixando tudo. Sim, tá lá pendurado no torrent baixado. com certeza que é animadíssimo. E falando em Commodore e companhia, também ainda no assunto Commodore e até em animação e baixar, uma coisa que voltou dos MOR foi a Debian para processador 108.000. Estava abandonada já há um bom tempo, né? Eu não ouço falar de desenvolvimento para ela já tem algum tempo. Acho que da época do Kernel 2 horas. Nossa. Há algum tempo que o build não cuspia versões. O shell script que gera a imagem ISO não cuspia pacote da Debian. Diz que o problema principal foi eles passaram a adicionar um recurso que não tinha disponível nos 68.000. E aí começou ninguém pegou, também se coçou para corrigir o problema e ficou parado. E agora, acho que toda a família. Não, é a família Nil. E os Amiga 3000 e os Atari ST mais chiques. Os FAL pra cima. Ou uma Amiga 1200 com aceleradora, no caso. Mas acho que como o processador converte a máquina, né? Para rodar o Kickstart da Amiga 2 é uma coisa, para rodar ali. Acesso a eles fizeram suportável. Geralmente, tudo pra gente roda nos 4.000, roda no 1.200. Tirando as coisas específicas de motivos. Eu vi um projetinho outro dia de um maluco que queria fazer uma placa de input pra 1.200. Não sei o que é que tá esse detalhe. Mas prossiga, Giovanni. Esse detalhe não tem a ver com a nossa notícia. Acho que é a última notícia, né? Essa do Commodore Plus 4. Pois é. Essa aqui vai ficar em cima da hora, Commodore Plus 4. Essa não parem a imprensa, entendeu? Que o tio húngaro converteu um 1541.2 em um drive dual que pode funcionar como 1551 com o toque de um botão. E pelo que eu tô vendo aqui, o drive, ele é um drive Shogar, né? Não, o 1551.2 ele já é um pouquinho mais sofisticado em relação ao 1541. Ele não é aquele drive desmantelado, já usava um drive comum. Então o que ele fez, ele pegou o 1551 e transformou um 1541.2 e transformou num 1551 seletivo. Você usa o botão para chavear. Nossa. Tanto pode rodar no Plus quanto pode rodar no Commodore 64. 64/128, exatamente. Aliás, até no 2020. Sim, até para quem entrar no site, João, o 1541.2 ele lembra muito o 1551. Ele é um caminho menor. Tô reparando a cara dele igualzinho. É uma boa revisão em cima do 1541. 1541 tiveram vários modelos, né? Sim. Tem o 1540, que é o do VIP20, que tecnicamente é compatível também com o 64/128 e tecnicamente a única diferença é que ele é um pouco mais lento. É isso aí que vocês escutaram. Ele consegue ser mais lento. É imperceptivelmente mais lento. Dá pra você dormir enquanto carrega o jogo. A gente, numa conversa que esteve na última festa de solda, estava presente. Não, nem você nem o César, por motivos óbvios. Não sei o que rolou. Estava lá se divertindo com BBCs, Colos, um X68000 e um Commodore 128. Pela bagunça lá na casa do Sander? Exatamente. E MSX também. E um MSX cedido pelo próprio Ricardo Pinheiro, que era um Spectra Video. E um joystick, um Quickshot Maverick 2, todo mundo ficou babando no meu joystick, que é bom, o joystick é bom, muito bom. Eu falei, isso é só pra diretoria. Foi gentilmente cedido para as partidas de jogos lá do X68000. Mas o papo que eu ia falar que tem a ver com a notícia é que a gente estava comentando que mesmo com a adaptador CF, jogos Commodore 64/78, ele demora um pouquinho para ler. E eu falando um pouquinho, tô sendo gentil, tá? E até o Daniel Campos, um abraço Daniel, comentou que o problema é de protocolo. Você, Giovanni,
que você acha? Não, foi o que eu falei pro Daniel. Eu falei pro quando eu falei isso com ele. SD12EC, ela é baseada no firmware do 1531. O 1571, ele é o 1541 otimizado, é mais rápido. Isso. Mas mesmo assim, o SD12EC já é lento, o protocolo é lento. Como você resolve isso? Simples. Espeta um cartucho de flash load. Funciona, ele é compatível. Nota mental, preciso comprar o flash load. E é sério. O bicho fica com velocidade aceitável, com velocidade de drive de MSI. Não, já é uma grande coisa. Não, mas sim, demora 5 segundos para carregar um arquivo, um binário dentro no modo normal, mas funciona. Inclusive alguns jogos até suportam o flash load com o bichinho. São poucos que não aceitam. Só aqueles muito antigos ou com travas muito bizarras. Claro, ou não hackeados ainda. Exato. Olha, acabou rolando até a sessão Helpdesk e Commodore 64 aqui. Que beleza. Vamos fechar a sessão de notícias, senhores? Encerramos a gente já fechou, né? Virou Helpdesk, daqui a pouco a gente vai virar uma sessão fofoca. Enfim, antes de virar mas sabe aquele lugar? Daqui a pouco a gente vai começar a discutir o que tá aparecendo de bizarro em leilão por aí, então é melhor a gente... Antes de acontecer, vamos dar um abraço no nosso ouvinte e dizer que a gente volta daqui a 15 dias de novo aqui na Casa Nova, das nossas novas instalações. Os nababescos estúdios do Retrocomputaria. Enfim, a gente volta com, sei lá, segunda parte do episódio. Segunda parte do episódio. A gente volta com a segunda parte do nosso episódio pra vocês... acabar de cortar os pulsos. Terminaram de cortar os pulsos. Cortaram outro pulso, né? Cortaram um. Vai cortar os pulsos com a colher, né? E lá estarei em full time, né? Que eu cheguei atrasado na sessão de news, mas lá estarei desde o começo. Aliás, nessa passagem, assim, eu tenho medo da reação de alguns ouvintes quando ouvirem a música que abre a parte B do episódio. Eles vão sobreviver, Ricardo, não se preocupe. Não, o problema não são eles, o problema sou eu. Vão querer empatar. Quem edita é o Ricardo, vamos deixar isso bem claro, tá? Ele coloca antes de fechar o episódio. Então vamos encerrando aqui, gente, até daqui a 15 dias. João, despeça-se. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Até logo. E não são baixinhos, são altinhos que nos ouvem. Não, falando sério, pessoal, até a próxima aí. Até mais, pessoal. Nos vemos daqui a 15 dias. Fui. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.